presença e te adorar e te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser, aleluia, eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé pra te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na tua presença nós somos santificados, Pai.
E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Boa noite a todos. É um privilégio estar convosco mais uma vez nesse culto derramar. Convida quem você puder para assistir e podermos juntamente gastar alguns minutos revendo, assim como nós muitas vezes numa refeição saboreamos uma boa refeição que traz alimentos para o nosso corpo, que a palavra de Deus possa trazer um verdadeiro alimento para o nosso espírito, ok? Para o nosso homem interior. Amém? Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Rui Rebelo e vos saúdo a todos na paz de Cristo. É um privilégio estar com vocês mais uma vez. Ok, pessoal, vamos lá então a mais uma mensagem que eu creio que é extremamente importante nós abordarmos mais uma vez esse assunto. Começamos na semana passada, no Derramar em Casa, das terças-feiras, naqueles estudos simplificados, mas conforme eu tinha prometido, nós iríamos abordar o mesmo assunto de uma maneira assim mais específica, de uma maneira assim mais em forma de pregação, para nós entendermos a realidade das boas notícias de Deus e como elas se aplicam para a vida do cristão dos dias de hoje. Na realidade, nós vivemos em um mundo repleto de incertezas e de medos. É uma grande realidade. Nós
somos uma das gerações, segundo a palavra de Deus diz, do fim destes tempos, portanto, do fim dos tempos desta era. Nós enfrentamos situações que as gerações anteriores não enfrentaram. Assim como nós não enfrentamos situações difíceis que as gerações passadas enfrentaram. Mas eu creio que as situações mais acirradas que nós estamos enfrentando no mundo hoje fazem parte da geração atual, dessa era do fim. Às vezes parece que a escuridão é interminável e, como consequência, muita gente atravessa períodos de estresse, de pânico, de medo, depressão aumentando de uma maneira tão acentuada que a gente olha para essas pessoas e muitas vezes nos perguntamos de que forma poderemos com Deus chegar junto e ajudar essas pessoas para que elas possam enxergar que há uma saída. Nós vemos pessoas com medos apavorantes em relação às finanças. Vemos outras pessoas com medo em relação a não terem saúde, a saúde física, a sua saúde. Vemos pessoas apavoradas em relação com a saúde da família que está debilitada, e isso está causando determinados medos que até aquele momento não era assim tão acentuado. Nós vemos pessoas com medos acentuados em relação à permanência do seu trabalho, à manutenção do seu negócio. Vemos pessoas também com medos acentuados em relação ao seu futuro. Então, se você observar, eu caracterizei a palavra medo nas frases que eu sequenciei. No entanto, eu creio que há soluções disponíveis para o ser humano à luz da palavra de Deus, porque Deus jamais desampara o ser humano, aquele que se chega a Ele através de Jesus, em qualquer geração que ele possa viver. A Bíblia diz que existe, um espírito de medo, e esse espírito de medo é o que está atormentando as pessoas. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. O segundo aspecto é que a fé de Deus pode ser, a fé de Deus, ao nós aplicarmos ela pode ser ativada em cada pessoa de uma maneira grandiosa. E muita gente não sabe disso. Por quê? Porque quem crê em Deus sabe que tem a divindade com ele, sabe que tem o Espírito Santo orientando ele, tem o Espírito de Deus guiando, abençoando e curando e dirigindo a vida dele e dela. Precisamos aprender a superar medos e falar e declarar com a nossa voz, crendo no fundo do nosso coração que isso é possível para os dias de hoje. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então a uma primeira parte. Nessa primeira parte eu estou dividindo em alguns assuntos, em relação ao medo. Vamos em primeiro lugar lidar com o que eu estou falando e caracterizando como espírito de medo. Faço uma pergunta: você já passou por alguma situação dessas? Você que me assiste, você já passou por uma situação de medo extremo ou de medo acentuado? Eu já passei. E eu precisei de consultar, além dos médicos, e ler a respeito disso para não poder entrar em estafa emocional. Até que eu me deparei e comecei a ler a palavra de Deus e as coisas começaram a se alinhar na minha vida. Claro, era um jovem de 16 para 17 anos de idade, então as coisas nessa faixa etária, a vida ainda não fez determinados estragos de possíveis alardes, quando se tem essa idade. Mas eu posso dizer para vocês, eu precisava de sair da situação de medo que eu carregava
apenas pela influência da minha família, principalmente da minha mãe, que carregava todo um processo amedrontado e de pânico que o organismo dela já não estava aguentando. As razões e os motivos porque ela estava assim eram genuínas. Vivíamos em Angola, uma ex-colônia portuguesa, assolada por uma guerra civil no final dos anos 60, e nós precisávamos de tomar uma decisão. Claro, eu era o filho jovem do casal, que somatizava esse processo e começava a se perguntar: espera aí, isto que estou vendo nem mamãe e papai, será que isso também vai acontecer comigo? Então, deixa eu explicar para vocês como é que realmente, à luz da palavra de Deus, nós lidamos com o espírito de medo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, vamos ler um trecho do Novo Testamento, nós vemos que no apóstolo Paulo ele escreve uma carta a Timóteo. E nessa carta a Timóteo, ele explica assim na segunda carta, no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, e pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando eu li estas palavras pela primeira vez, é que eu me dei conta daquilo que realmente era importante para nós entendermos que o medo não era apenas uma sensação emocional de receio, etc. e tal, mas que havia por detrás uma força espiritual que não era de Deus, na dimensão espiritual, que a Bíblia chama de espírito de medo, ok? Então, vamos ler e vamos reler alguns trechos de segunda carta a Timóteo, do capítulo 1 ao versículo 7, um pouquinho mais adiante. Ok? Eu passarei ao contexto desta carta a fim de você que está me assistindo poder se situar plenamente no assunto que eu vou falar agora nos próximos minutos. Se você tiver papel e lápis, sublinhe as palavras de conformidade com, que está no versículo 4, no versículo 1 e no versículo 4, depois sublinhe também a palavra me lembrando de ti, no versículo 4, também no versículo 4 marque tuas lágrimas, ok? E no versículo 5 marque fé sem fingimento. Está comigo? Ok, vamos lá então, beleza? Então, vamos olhar o seguinte. Paulo está numa prisão em Roma e naquele momento possivelmente Paulo não sabia que ele iria ser sentenciado à morte, ok? E ele tinha acesso, por ser um cidadão romano também, além de ser judeu, ele tinha acesso a poder receber cartas naquela prisão. E ele recebe uma carta de Timóteo, que estava no outro lado, na Ásia Menor, numa cidade chamada Éfeso. Então Timóteo estou-vos dando um contexto para vocês poderem situar como é que o medo se instalou nesse processo, nessa carta de Timóteo para com
Paulo quando ele recebeu a carta na prisão. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, já falei nisso. Essa igreja era a maior igreja da região naquele momento. Timóteo estava apavorado, ok? Nós sabemos que ele tinha um espírito de medo, porque Paulo escreve isso no versículo 7 do capítulo 1. E Paulo estava sendo acusado de ser o incendiário de uma parte da cidade de Roma. Por isso que ele estava sendo acusado. Tudo isso é um contexto que a Bíblia não nos diz exatamente dessa forma. Ok, em primeira instância, permitam eu dizer para vocês uma questão super importante que está no livro de Timóteo, tanto a primeira carta quanto a segunda carta. O cristianismo até o ano 64 não tinha de forma alguma sofrido uma perseguição política, eram apenas pequenas perseguições religiosas que influenciavam e tentavam atrapalhar a disseminação das boas novas do Evangelho de Cristo naquela região da Europa e da Ásia Menor. No livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós lemos que as perseguições surgiram mais ou menos 30 ou 40 anos depois do dia de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E no ano 64, a partir do ano 64, o imperador Nero incendeia a cidade de Roma e culpa os cristãos como sendo os autores desse crime. O bisavô, vamos a um pequeno histórico de como é que toda essa armadilha estava sendo ocupada, estava sendo tecida, ok? Vamos lá. O bisavô de Nero era o homem César Augusto. Eu fui olhar um pouco da história da igreja desse tempo. O bisavô do imperador Nero era César Augusto. César Augusto era amante da rainha egípcia Cleópatra. Ele era amigo de Herodes o Grande, na Judeia. Tibérios era o filho adotivo dele, que herda o trono mais tarde do Império Romano. Esse Tibérios, quando ele herdou o trono do seu pai César Augusto, ele era um pervertido sexual de tal envergadura que ele governava o império vivendo a partir da ilha de Capri, fazendo orgias 24 horas por dia. Essa era a posição atual do grande Império Romano em torno dos anos 60. Ok? Ele reinou por 14 anos. E o seu sobrinho, após ele ter falecido, o seu sobrinho era Calígula. E Calígula tinha sido abusado pelo seu tio e por outras pessoas enquanto ele era jovem. Tinha sido abusado sexualmente. Então ele era uma pessoa já ressentida, já amargurada, já de uma certa forma de mentalidade distorcida. E Calígula reina Roma e o seu império por 4 anos. Ele era também tão pervertido que ele tinha essa crença de que ele era Deus. Ele se fantasiava de divindade. Ele se fantasiava que ele era um assessor da divindade Cronos, que era a divindade daquele momento que era mais praticada. Ele tinha atos canibais, Ele acreditava em comer carne humana, principalmente carne de bebês, ok? Cláudius, depois desses 4 anos de perversão horrível e do Império Romano andar à deriva e já começando na sua decadência final, o seu tio Cláudius sucede ao trono desse império. E ele se casa com a irmã de Calígula, se casa com Agripina. Agripina tinha um filho de um outro relacionamento que era Nero. E Agripina queria que o seu filho, de qualquer forma,
pudesse assumir o trono. Então nós vemos que desde o bisavô de Nero até Nero ter assumido o reinado, tá? Na realidade veio uma sequência de atrocidades que eu fiquei estarrecido quando eu olhei essa história como um todo. A Agripina envenena Cláudio, seu próprio marido, com cogumelos venenosos para que Nero assumisse rapidamente o trono do Império Romano. E Nero, com a idade de 16 anos, imaginem só, 16 anos, ele reina o Império Romano. Vocês imaginam todo esse processo mental, essa inexperiência, toda essa carga de ressentimentos devido aos abusos e toda uma série de sequências imorais. Vocês imaginam o que uma cabeça de 16 anos pode fazer reinando um império como era o Império Romano. E Nero começa a matar todo o pessoal influente do Senado romano, apenas porque o contrariavam. Ele matou Sêneca e outros que são famosos desse tempo, ok, do Império Romano, e depois ele, não satisfeito, mandou também matar a mãe dele, e depois disso, só porque a mãe dele estava discordando de uma série de coisas, e depois disso ele começou então a entrar por um caminho de desvio imoral, assim fantasioso, fugindo à normalidade de qualquer ser humano. Por exemplo, ele achava que era o melhor ator e o melhor cantor que o Império tinha. Então ele fazia reuniões onde ele forçava as pessoas a escutá-lo e não podiam de forma alguma sair do salão até ele terminar o seu ato teatral. Ele também tinha uma crença que ele era o maior arquiteto que Deus tinha dado para ele aqui assim na terra. E ele começou a criar e a conceber uma casa que ele chamaria a Casa do Palácio Dourado, porque ela era revestida de uma série de materiais para dar uma conotação de algo inédito sendo construído por qualquer imperador de qualquer império conhecido daquele tempo. Essa casa tinha apenas dentro do seu projeto apenas a dimensão de 300 acres. Você já imaginou o que são 300 acres? Aproximadamente 121,4 e uns quebrados hectares de terra. Se alguém tem casa grande, olha, essa casa é bem pequena em relação a uma casa de 300 acres. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa dar risada para descontrair um pouco. E aí, esse contexto que eu estou dando histórico é para nós entendermos que agora, neste momento, Paulo está sendo acusado de um incendiário de Roma, porque é a parte antiga de Roma que Nero concebeu, que ele queria queimar, que ele queria incendiar, mas que o Senado romano não consentia ele fazer isso. E ele clandestinamente pôs fogo a Roma, nessa parte da Roma antiga, e depois, quando o Senado o trouxe para o julgar e o destronar, ele tinha que arranjar um bode expiatório. E ele começou a acusar a igreja de ser a culpada disso. Já vamos chegar lá. Clandestinamente, ele mandou incendiar o Estado Maximus, e o fogo se alastrou queimando uma parte da cidade de Roma. A realidade é que, na realidade, essa parte da cidade de Roma era a parte antiga e histórica da cidade, onde a igreja do Senhor estava crescendo em fé, onde haviam inúmeras congregações, onde Paulo tinha levado essa gente ao Evangelho e onde Paulo tinha trazido as pessoas à realidade de Cristo. Ok, agora vocês observem o seguinte, que é onde eu quero trazer
a vossa atenção. Como é que Paulo via as questões de Timóteo? Vamos lá. Como é que Paulo via as questões de Timóteo? Em primeiro lugar, 2 Timóteo, capítulo 1, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz: olha, Paulo, o medo é um espírito, esse medo que você está sentindo é um espírito. Ele vai te paralisar, ele vai desestabilizar as tuas emoções, ele vai criar inimizade entre você e as pessoas aí assim da igreja de Éfeso, ele acelera as tuas preocupações. Essa é a primeira questão que ele trazia quando ele fala no versículo 7, porque Deus não te tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. O segundo aspecto é que Paulo relembra a Timóteo: olha, Timóteo, você tem o poder de Deus, tem o poder divino, o poder dunamis, é onde a autoridade dentro desse poder em Cristo Jesus é algo maravilhoso. A palavra dunamis todo mundo conhecia naquele momento, representava, quando se falava em poder, dunamis era um poder explosivo, era um poder que representava e fazia com que as pessoas pensassem o poder da natureza, ou seja, um poder como um vulcão em erupção ou um tsunami. Ok? Mais ainda, depois essa palavra migrou para esse poder dunamis ser interpretado como equivalente ao poder indestrutível de um exército romano marchando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós podemos ver aqui assim, que ele diz: Deus não te deu, Paulo escreve na carta, Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ou mente sã. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que Deus te deu uma mente balanceada. Eu tive que olhar, embora eu não seja um estudioso do grego, tive que olhar algumas palavras numa concordância numa concordância que tem essas palavras-chave, e pude analisar que esta palavra grega, sofroneio, tem o significado de espírito de amor. Essa palavra, esse espírito de amor está nessa mente balanceada. Então Deus deu-nos um espírito de amor e poder, a uma mentalidade liberta, protegida, guardada e avivada. O segundo aspecto dessa palavra sofroneio é que quando se usava as palavras dessa forma, representava que era um lugar seguro. Essa mente era moderada e ela não seria atingida por pensamentos absurdos e ilógicos. Paulo também inclui nas cartas, e nós vemos aqui assim, no versículo 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. A realidade é que, por que ele incluía, você vê, e para quem estuda a palavra de Deus, sempre na introdução de cada carta, Paulo saúda a graça, saúda as pessoas com graça e misericórdia. Graça era uma palavra que no original era a palavra charis, que os gregos sempre traziam para saudar o próximo. E a palavra no hebraico para paz era a palavra shalom. E com isso Paulo agradava a gregos e a judeus, embrançando todo mundo numa linguagem só do amor de Deus. Mas na carta a Timóteo ele acrescenta a palavra misericórdia. Por quê? Porque essa palavra no original pressupõe uma unidade de todos em um corpo só. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Se vocês observarem, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: Gálatas, por favor, vá para a sua Bíblia, vai aparecer aqui assim, Gálatas capítulo 3, versículo 28, está dito assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Depois, se vocês lerem no versículo
no versículo 3, Paulo diz assim: dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Que orações eram essas? Eram orações de fé. E a oração de fé era uma oração de autoridade. A oração da fé era uma oração de resultados. Então Paulo estava dessa forma tentando trazer Timóteo a sair daquele circuito e daquele ciclo de derrota chamado espírito de medo. No versículo, a terceira parte, no versículo 5, que eu quero salientar, é que Timóteo diz assim, Paulo diz assim para Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Ou seja, essa palavra também no original, fé sem fingimento, é uma palavra que denota uma herança espiritual de Timóteo. Paulo tinha imposto mãos e tinha consagrado Timóteo ao ministério de pastor. Era uma herança de vida de fé que ele já tinha visto na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd. Então ele traz essa lembrança em Timóteo, para Timóteo entender: Timóteo, o espírito de medo não é mais forte do que esse espírito maravilhoso, dunamis, que está com você. Ok? Está me acompanhando até aí? Você entendeu? Eu quis trazer a vocês, até este momento, um contexto do que era toda aquela depravação de organização moral, mais moral que outra coisa, porque em termos organizacionais, até que os romanos eram um império que realmente era de se tirar o chapéu, como se costuma dizer, para a sua organização bélica. Mas em termos dos seus aspectos morais, era talvez um dos impérios que mais expressou a depravação moral existente entre os níveis de pessoas que viviam naquele tempo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está lembrando Timóteo dessas coisas verdadeiras e dizendo o seguinte: olha, Timóteo, a fidelidade de Deus é uma poderosa arma contra esse medo. Por quê? Porque se é uma poderosa arma contra esse medo, nós precisamos entender o seguinte: é a própria fidelidade de Deus que vai fazer com que esse medo desapareça das nossas mentes. E Timóteo estava querendo dizer: olha, meu querido, não olha o passado negativo, esquece do passado negativo, mas te lembra daquilo que foi positivo, daquilo que foi bom. Então esse é o tipo de coisa que é um incentivo para todos nós hoje. Na realidade vivemos tempos tão difíceis onde a nossa memória nos faz retroagir para aquilo que foi negativo no passado, mas não para aquilo que tem sido bom. Quantas vezes você se lembra por dia do dia em que você teve um encontro pessoal com Cristo, ou o dia em que o Senhor curou você de uma enfermidade inédita, ou o dia em que o Senhor fez com que as portas de um trabalho ou alguma benesse material ou financeira viesse à sua mão? Ou seja, esse tipo de lembrança fica esquecido. Vocês estão me entendendo? Então, fica esquecido e o lado negativo começa a ressaltar. E depois nós vemos aqui assim, que no versículo 6 ele diz: por esta razão eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, ele está a reavivar, quer dizer lembrar, ou seja, está relembrando que pela imposição de mãos, esse jovem pastor Timóteo tinha recebido um espírito de poder, de amor e moderação sobre ele, para ele continuar levando as boas novas, independente de toda e qualquer pressão negativa que estivesse ocorrendo ao seu redor. Então,
Paulo, até este momento, até o versículo 7, mais adiante, ele então relata isso. Mas até este momento, ele nem sequer estava dizendo para Timóteo que ele mesmo estava em piores condições do que ele naquela prisão lá em Roma. Mas por que essas piores condições em que ele estava aprisionado, não o abatiam como Timóteo estava abatido? Por quê? Porque Paulo cria, ele falava aquilo que cria, e ao ele falar aquilo que cria, ele se relembrava e era cheio do poder de Deus, que a tal ponto que, mesmo que soasse a ideia de que houvesse morte física ao redor dele, já como um possível acontecimento, ele não se abatia. Ele tinha tomado essa decisão. E é isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, se eu consigo andar nesse ânimo e não ficar abalado com todo esse espírito de medo e todas essas ameaças, você também consegue fazer isso. E no versículo 12 do capítulo 1, na primeira carta, ele diz: e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa era a palavra, essa era a frase que mais Paulo dizia enquanto ele estava aprisionado naquela prisão. Romanos 10, 17, ele começa em uma outra carta, o mesmo Paulo está dizendo assim para a igreja de Roma: assim a fé vem pelo ouvir, ou pela pregação, e vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ou seja, ele estava dizendo para Timóteo agora: ativa a sua fé, essa fé de Deus vem pelo ouvir da palavra. Ouvir da palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Eu estou aqui aprisionado e eu não consigo ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra repetidamente, como você está conseguindo aí em Éfeso. Então, reaviva esse dom que está em você. Reaviva, ouça a palavra, prega a palavra e deixe a fé tomar conta do seu ânimo. O poder de Deus, ele dizia, é a nossa força. Ele transmitia isso para Timóteo. Na realidade, queridos, para quem nos está ouvindo, deixa eu abrir um parênteses aí. Esse primeiro século sofreu muito fisicamente em relação a nós hoje, talvez em algumas partes do mundo, tá? E ele sofreu muito mais perseguições por amor a Cristo, mas nós precisamos entender que hoje em dia o sofrimento vem pelo um espírito que abala as nossas emoções muito mais do que outra coisa qualquer. Na realidade, esse espírito de medo pode estar tomando conta da sua vida, pode estar tomando conta do seu dia a dia mais do que você imagina. Em função disso, diante desse histórico, eu vou continuar esse mesmo assunto um pouquinho mais adiante, mas por ora entendam o seguinte: nós precisamos entender que pela fé e pelo que escutamos da palavra de Deus, há como a gente anular essa sensação de medo exagerado sobre a nossa vida, que pode abranger qualquer uma das nossas áreas, assim como Timóteo, eu só usei isso como exemplo, assim como Timóteo estava dizendo isso para Paulo, muito mais do que a gente imagina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar esta primeira parte com esta seguinte oração. Concorde comigo em oração, põe a mão no seu peito, se você assim quiser, e perceba esta realidade que eu vou trazer para vocês. Me acompanhe. Se você puder, repita aí aonde você está ouvindo e faça desta minha oração, a sua oração. Pai Celestial, eu sou o Rui,
Pai Celestial, as pessoas que me estão ouvindo, cada uma delas tem um nome diferente. E, Senhor, nós não somos de fé fingida. Somos como Paulo falava para Timóteo. Não há dúvidas em nós. Obrigado, Senhor, por me concederes a lembrança de que já recebi também, em algum momento, imposição de mãos para operar milagres na minha geração, para orar por pessoas doentes, para que a cura pudesse ser realizada. Já tive imposição de mãos para poder orientar, aconselhar e determinar para o espírito de medo largar a minha vida e largar a vida das pessoas que me rodeiam. E isso eu digo agora no nome de Jesus, para que esse espírito de medo possa largar e sair de toda e qualquer pessoa que nos escuta nesta hora. No nome de Jesus, saiam da frente, em nome de Jesus. E, Senhor, que o teu divino poder de amor e moderação, que está agora aqui assim ao nosso alcance, possa entrar na nossa vida, no nome de Jesus, a partir deste momento. Amém, amém e amém. Meus queridos, deixo este texto final com vocês. A primeira carta a João, o apóstolo João escreve à igreja que ele também coordenava naquele momento, no capítulo 4, no versículo 18, assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Amém, amém. Fique aperfeiçoado nesse amor, o amor ágape, que é a palavra original, que lança fora todo e qualquer medo, todo e qualquer tormento. Porque se você lê a palavra, medita acerca da palavra e crê na palavra e conversa e verbaliza palavras junto do fundo do teu coração, de acordo com o que está escrito, pode crer, Deus está ouvindo você, o que você está dizendo, e essas palavras lançarão fora toda e qualquer possibilidade da sua mente e as suas emoções serem absorvidas por todo e qualquer espírito de medo. Fiquem com essas palavras de bom aconselhamento e nos encontramos no nosso próxima reunião, na nossa próxima mensagem, que vai ter uma sequência aonde nós paramos aqui. Vamos aplicar a fé em tempos difíceis, dando uma sequência a essa parada que nós fazemos agora. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe grandemente. Amém.